Olá, galerinha do 7º ano. Nessa videoaula, a Pro vai corrigir os exercícios sobre área de figuras planas com álgebra, tá? É aquele de álgebra e cálculo de área e volume. No exercício 1, da página 111, ele tem um funcionário de uma gráfica que precisa recortar 3 diferentes modelos de retângulos. E as medidas estão com medidas algébricas, porque tem letra misturada, ó. Então, aqui é 2x, aqui é x, aqui é 2,5 de x, aqui é 1,5 de x, aqui é 3x e aqui é x dividido por 2, é a metade de x, tá? E aí, ele quer a área de cada recorte separadamente. Então, vamos fazer a área do recorte 1. A área, a gente simbolizava com o A maiúsculo, né? Então, a área do recorte 1. A área do recorte 1. Para achar a área do retângulo, eu multiplico as duas medidas, a base vezes a altura. Então, eu tenho que fazer 2x vezes x. Quanto dá 2x vezes x? Aí, a gente tem que lembrar daquela videoaula que a Pro falou. É a parte, o coeficiente vezes o coeficiente, a parte literal vezes a parte literal. Então, quando eu não tenho número aqui, eu imagino que aqui é o número 1. 2 vezes 1, 2. X vezes x, x quadrado. Conversamos hoje no chat sobre isso, né? Quando eu tenho uma letra que multiplica a outra, eu mantenho a base na multiplicação. A base é igual e eu somo o expoente. Quando eu não tenho expoente, é 1 e 1. Então, x vezes x é igual a x quadrado. Então, a área do recorte de número 1, ela ficou 2x elevado ao quadrado. Agora, vamos para a área do recorte 2. Vamos ver as medidas. É 2,5 de x vezes 1,5 de x. Então, é 2,5 de x vezes 1,5 de x. Quanto vai dar isso? Então, é o número vezes o número, a letra vezes a letra. Então, isso vai dar, vamos fazer a continha aqui no cantinho. 2,5 vezes 1,5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 2 vezes 5, 10 com 2, 12. Mais 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 5, 7, 3. 1, 2 casas decimais. Então, é 3,75. E agora, x vezes x, que é a mesma coisa aqui em cima, tinha dado x ao quadrado. Agora, vamos fazer a área do recorte 3. Então, a área do recorte 3 é 3x vezes x sobre 2. 3x vezes x dividido por 2. Quando eu vou multiplicar uma fração por um número inteiro, eu imagino que aqui embaixo tem um invisível e eu multiplico reto, né? Esse por esse, esse por esse. Então, é o número vezes o número. Quando não tem número, é o 1, porque ele é elemento neutro na multiplicação. Então, 3 vezes 1, 3. X vezes x, x quadrado. 1 vezes 2, 2. Então, a área do recorte 3 é 3x quadrado sobre 2. Façam com calma, vão pausando o vídeo, tentem entender tudo que a Pro tá falando e façam com bastante calma para entender, tá bom?
Nesse exercício número 2, é uma piscina que vai ser construída aqui onde tá pintado, né, na apostila de vocês. Essa parte mede X, essa parte mede 2, essa parte mede X, essa parte mede 3. Se aqui é X, aqui é um quadrado, porque tem a mesma medida, né? E aí, ele quer a área total que tá desenhada, então, ele quer toda essa área. E aí, eu tenho quantos retângulos aí? Eu tenho um quadrado e 3 retângulos. Então, eu vou numerar cada um deles e vou achar a área separadamente. Então, essa vai ser a 1, essa vai ser a 2, essa vai ser a 3 e essa vai ser a área 4. Vou colocar com A para vocês não confundirem. Área 1, área 2, área 3 e área 4. Se ele quer a área total, depois a gente tem que somar as 4 áreas, tá bom? Então, aqui, ó, na área 1, eu tenho a medida 2 e a medida X. Se aqui é X, aqui também é X. Então, para encontrar a área 1, eu tenho que multiplicar o 2 pelo X. E ela deu 2x. Para achar a área 2, eu vou multiplicar x por x. X vezes x dá x ao quadrado. Já vimos no anterior, né? 1 que multiplica 1 dá 1, não precisa colocar. X elevado à primeira vezes x elevado à primeira, mantém a base, soma e o expoente. Então, dá x ao quadrado. Área 3... essa área. Então, ela é 3 por 2. Então, é 3 vezes 2, que dá 6. Área 4. Área 4 é essa daqui, ela é 3. E aqui, se aqui vale x, aqui também vale x, aqui também vale x. Então, é 3 que multiplica x. E eu não preciso, né, colocar o pontinho, é 3x. Igual aqui, ó, não preciso colocar o pontinho, é 2x. Então, qual é a área total? É a soma dessas todas. Então, é 2x mais x quadrado mais 6 mais 3x. E agora, o que que eu vou observar? Os termos semelhantes. Então, eu tenho 2x elevado à primeira e tenho 3x elevado à primeira. Esse com esse eu posso somar. Com o x quadrado não posso, porque aqui o expoente é ao quadrado. E com o 6 também não posso, porque ele não tem x. Então, aqui, ó, eu só vou conseguir unir o 2x e o 3x. Então, como que vai ficar a minha área total? Ela vai ficar x ao quadrado, coloca sempre o maior expoente primeiro, depois 2x mais 3x dá 5x, ó, 2 mais 3, 5, 5x, mais 6. Então, essa é a área total. Resposta do exercício de número 2. No exercício 3, ele só tem um texto, ele não tem desenho. O que eu aconselho vocês fazerem? Toda vez que tiver só texto e não tiver desenho, façam o desenho que a gente entende melhor olhando o desenho. Então, ele fala assim, as medidas do comprimento e da largura de um retângulo são dadas pelas expressões 3x e 5y. Se são as medidas, então, aqui eu vou colocar 3x e aqui eu vou colocar 5y. Então, o retângulo que ele tá me dando aí no exercício é esse. Calcule a expressão que indica a área dessa figura. Então, a área do retângulo é essa medida vezes essa medida. Então, a área é 5y vezes 3x.
Ah, pronto, mas se eu colocar 3x vezes 5y, dá na mesma. Quanto vai dar isso? Eu multiplico a parte, o coeficiente numérico primeiro. Então, 3 vezes 5, 15, e y vezes x, yx. Ou eu posso escrever assim também, ó, ou 15xy. É a mesma coisa, esse ou esse. No exercício 4, ele traz uma peça aí, um bloco retangular de concreto, que foi feito um furo aqui, né? Tem um negócio fundo, um cubo, como se tivesse tirado um cubo daqui de dentro desse bloco retangular. E aí ele fala assim: a figura ilustra como deve ser o sólido no final. Qual é a expressão simplificada? Indica o volume do sólido representado na figura abaixo. O que a gente tem que fazer aí? Primeiro, a gente vai descobrir o volume desse sólido que foi tirado. Depois, a gente vai descobrir o volume do sólido como se não tivesse o buraco. E depois, a gente vai subtrair do grande e tirar o pequeno. Porque ele quer esse formato aqui sem esse buraco do meio. Ele quer o volume da peça. Então, para achar o do cubo, o volume dele, aqui a peça é x por x. Então, é x vezes x vezes x. Isso aqui dá x ao cubo. O volume desse cubinho aqui, ó, que a Pro tá fazendo. Agora, vamos fazer da peça grande. O volume da peça grande é 5x vezes 3x vezes x. Eu tenho que multiplicar as 3 dimensões dela para achar o volume. Então, eu multiplico o comprimento, a largura e a altura. Então, aí vai dar o quê? 3 vezes 5, 15. Vezes 1, 15 mesmo. X vezes x vezes x vai ser x ao cubo igual ao de cima. Tá. Então, para achar o volume dessa peça, tirando esse cubo do meio, eu faço esse menos esse aqui. Então, volume do... Como que ele chamou aqui? Vamos colocar esse aqui como bloco, que foi o que ele chamou. Então, aqui é volume do bloco. E agora, o volume da peça, a gente já entende que é sem o cubo. Então, é o volume do bloco menos o volume do cubo. Então, quem é o volume do bloco? É 15x ao cubo. Quem é o volume do cubo? É menos o x ao cubo. Quando eu não tenho nada aqui, ó, não tenho coeficiente, não é 1, então eu faço 15 menos 1, que vai dar 14, e mantenho o x ao cubo. Então, 15x ao cubo menos 1x ao cubo é 14x ao cubo. É meio confuso para vocês isso, eu entendo que é, mas vocês vão perguntando no chat, para mim e para a Prodiana, tá bom? E a gente vai esclarecendo as dúvidas lá. Esse foi o último exercício dos exercícios de aplicação desse módulo de álgebra e cálculo de área e volume. Então, façam depois os exercícios propostos. No chat, eu e a Prodiana vamos mandando fazer os exercícios e vocês façam para terem dúvidas para perguntarem no chat, tá bom? Beijos, bye bye.